Querido Deus, que o Teu Espírito venha se manifestar aqui, manifestar a Tua presença em nosso meio, abrir nosso entendimento, tirando nossa cegueira, tratando em nossos corações, cuidando de cada um de nós, operando em nossas vidas, que nós possamos sair daqui espiritualmente como estamos agora fisicamente, de pé, olhando para o alto, crendo no Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale através da minha vida, e que em todo momento, o Seu nome seja glorificado. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Embora ele fala sobre se levantar, eu quero começar falando sobre cair, sobre ser derrotado, sobre derrotas. Uma coisa que ninguém gosta, mas que acontece em nossas vidas. E acontece frequentemente, de diversas formas, de diversas maneiras, de diversos pontos de vista, de várias intensidades. A derrota acontece em nossa vida. Pode ser algo grandioso, pode ser algo simples, pode ser algo isolado em uma situação, pode ser uma derrota em alguma área específica, pode ser uma derrota em um ponto muito pequeno, pode ser uma derrota em um plano que você tinha, um projeto que você tinha, e o seu projeto foi derrotado antes mesmo de sair do papel. Mas as derrotas são algo que acontecem na nossa vida, e elas trazem sobre nós uma frustração, uma tristeza, e muitas vezes as derrotas elas trazem dor. Geralmente as pessoas pensam em derrotas como algo grande, como uma tragédia, como algo que chega e de forma avassaladora e destrói. Sim, mas também nós sofremos vários tipos de derrota. A derrota, ela sofre um impacto, ela traz um impacto na nossa vida, que nós podemos perder o ânimo, o desejo de lutar, o desejo de seguir adiante. Alguns ficam tristes, outros ansiosos, outros depressivos, outros ficam os três, passam por todos os processos repetidamente. Muitos se perguntam, e aí? Eu vou me levantar? Eu vou conseguir? Eu vou ter força nessa fase tão difícil da minha vida? Será que eu vou conseguir seguir adiante? As derrotas elas podem vir em nossa vida por dois caminhos, vamos dizer assim, ou seja, dois fatores externos e internos. Fatores externos é quando a derrota vem através de algo cuja culpa não é sua, mas que reflete em você. Né? Alguém errou e a sua derrota é consequência do erro de alguém. Você não carrega a culpa do erro, você não carrega a culpa do erro da pessoa, daquilo que ela fez errado, mas você sabe que a derrota veio sobre você também. Existem aquelas derrotas que acontecem de formas internas, que nós somos o culpado, nós erramos, e nós, além de enfrentarmos a culpa da derrota, nós enfrentamos a consequência, a derrota em si. Sabemos que, embora mesmo derrotados, nós somos o culpado por tudo isso. Nunca é gostoso falar, e eu não vou me estender falando, olha, derrotas. Eu não vim para falar especificamente de derrota, mas eu preciso que vocês entendam que a derrota é algo que acontece em nossas vidas. A Bíblia diz aqui, olha, porque 7 vezes cairá o justo. Ou seja, o justo, aquele que está em Cristo, justificado, andando nos caminhos do Senhor, que guardando os seus preceitos, aquele que dobra os seus joelhos, que ora, aquele que teme, aquele que busca, esse sofre derrotas também, esse cai. Mas tem algo muito bom nisso tudo. Se nós seguirmos um pouquinho à frente, nós vamos ver que esse que cai também se levanta. A derrota ela é fundamental para nos fortalecer. Ela é fundamental para que nós possamos nos levantar. E acredite, queridos, quando você analisa a sua vida e você fala, eu caí, mas eu estou me levantando, aquele pensamento, estou me levantando, eu não sei se vocês compartilham do mesmo pensamento que eu, é fantástico. Eu amo isso. Eu amo isso quando eu falo assim, ó, deu algo errado, mas eu estou começando de novo.
e eu estou começando de novo. Eu vibro com isso, de tal forma que eu falo, eu me levanto como um cachorro bravo. Dá para entender o que eu quero dizer? Sabe, a derrota acontece, mas fala, está na hora de levantar. Eu estou levantando com tudo novo, pensando diferente, uma postura nova. Estou indo para o combate, estou indo para frente, eu estou marchando. É isso que eu quero. Eu errei, eu vou ver o que eu errei e eu vou fazer diferente agora. Eu nem fiz nada ainda, eu nem alcancei a vitória ainda, mas o sentimento de estar avançando, de ter ficado em pé, irmãos, isso é algo fantástico. Valorize isso se você nunca pensou isso, porque o justo cai, mas ele se levanta. Nós nos levantamos não para ficar parado, mas para marcharmos. Não para ficarmos estáticos, mas para seguirmos em frente. Queridos, Deus, Ele é um Deus de recomeço. Crê nisso? Lá em Lamentações fala assim, olha, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E no versículo seguinte ele diz, são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Esse trecho mostra que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, todo dia. Sabe o que é isso? Toda manhã, o Senhor vai lá e aperta o botãozinho de recomeçar. Eu tenho uma nova oportunidade de recomeçar, você tem uma nova oportunidade de recomeçar, e nós podemos recomeçar a nossa vida. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, sobre quantas vezes na sua vida você teve a oportunidade de recomeçar. Quantas vezes você já recomeçou na sua vida? Não a sua vida inteira em si, mas algo em sua vida. Isso é misericórdia de Deus. Isso é Deus te levantando para recomeçar algo, para recomeçar um projeto, para recomeçar um trabalho, para recomeçar um desejo, um plano, um sonho. Nós temos que pensar nisso, agradecer a Deus por isso e seguir em frente. Quantas vezes nós recomeçamos depois de uma perda, depois de uma separação, depois de uma falha, depois de uma decepção? Quantas vezes nós recomeçamos depois de uma enfermidade? Fala, Deus me livrou ontem de uma enfermidade, eu estou recomeçando hoje. Ontem eu estava no hospital, hoje eu estou recomeçando. É a misericórdia de Deus nos dando a oportunidade de recomeçar. E nós temos que recomeçar. Cristão não anda derrotado. Cristão pode cair, mas tem que saber que ele vai se levantar. Tem que saber que Deus vai tomar pela mão e vai colocar em pé. Nós recomeçamos quando casamos, recomeçamos quando separamos. Nós recomeçamos quando mudamos de cidade. Nós recomeçamos quando mudamos de trabalho, entramos de um trabalho novo. Nós recomeçamos sempre. E Deus vai sempre à frente, apertando aquele botãozinho de recomeçar em nossas vidas. Sempre nos dando uma oportunidade. Quando eu penso, eu tenho aquele, vocês sabem que eu gosto de Abacuque 3,17, existem alguns versículos que eu me apego, eu gosto muito de Jeremias, quando o Senhor fala assim, olha, eu te ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. E aí ele fala assim, e também para edificar e para plantar. Repare, Deus é um Deus que destrói, é um Deus que arruina, é um Deus que arranca, é um Deus que derruba, mas também é um Deus que faz novo. Som. Além de Ele derrubar, além de Ele destruir, Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Ele fala assim, olha, vou destruir. Para que Ele vai destruir? Para que Ele vai arruinar? Para que Ele vai derrubar algo em sua vida? Para que possa recomeçar. Porque muitas vezes, entendam isso, muitas vezes, se Deus não fizer isso... Obrigado. Se Deus não fizer isso, você não recomeça. Se Deus não fizer isso, você não faz novo. Se Deus não fizer isso, você fica vivendo da mesma forma lá atrás, parado. E Deus precisa que seja destruído o que é velho, para que seja levantado, edificado o que é novo. Você só vai seguir a sua vida adiante, depois de algo ruim, depois de uma derrota, quando você entender, Deus destruiu aquilo, para que eu pudesse ter um novo começo, um recomeço aqui.
Eu tenho que olhar com esse recomeço como um novo horizonte, como uma nova oportunidade, e não como mais uma derrota, mas como uma forma de seguir em frente. Mas quais são os processos, quais são os passos? Eu gosto de falar que a nossa vida é uma montanha-russa, ela tem processos, tem altos e baixos, tem pontos fortes e fracos, dias que estamos felizes, dias que estamos tristes, dias que temos vontade de matar um, e dias que nós estamos abraçando o mundo. Mas tenho que ter em mente, sempre marchando, sempre recomeçando. O dia ontem foi difícil, você foi derrotado em algo hoje. A sua semana foi difícil, você teve uma decepção, foi uma derrota para você, emocional, financeira, física. Você tem a oportunidade agora de recomeçar. Amanhã de manhã, o Senhor aperta de novo o botãozinho e recomeça de novo. A misericórdia dele recomeça. Ele nos dá um novo recomeço, uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade de marchar. Mas eu quero que vocês se atentem a alguns pontos que nós temos que falar e que é importante para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos marchar e ir em frente. O primeiro ponto é que o tempo de chorar e o tempo de se lamentar, ele tem que acabar. Sabe por quê? Porque tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de ficar abraçando as ruínas da sua derrota. Ai, eu fui derrotado nesse ponto, e fica lá, ai, como está difícil, olha a minha derrota. E aí ele pega as suas ruínas, pega as suas derrotas e coloca num pedestal. Consegue entender o que eu quero dizer? Olha aqui minha derrota, olha a minha derrota, e nunca segue em frente. Fica sempre chorando, sempre se lamentando. Ai, porque eu tenho uma história que eu sempre fiquei, eu não era convertido, então eu ficava louco da vida mais ainda, né? Hoje até essa questão psicológica eu entendo, né? Não é todo irmão que se dá bem com a irmã. Amém? Sai na porrada. Eu não era um cara diferente. Com a minha irmã dava choque direto. E eu nunca fui flor que se cheire também, para ajudar a situação. Então o choque era mais constante ainda. E assim, eu sei que a minha irmã, ela fica nervosa, a minha irmã, ela se transforma, a minha irmã, coitada. Então eu achei o ponto fraco da minha irmã. Era só pilhar ela que ela explodia. E eu fazia isso, com excelência. Eu chegava, eu sabia onde era, eu ia na jugular dela. Em 2 minutos de discussão, ela estava catando um pedaço de pau para correr atrás de mim. Entendeu? E embora eu fugisse dela, rindo, era aquilo que eu queria. Abalar emocionalmente ela. E minha mãe falava assim, minha irmã ela é 9 anos mais velha que eu tenho 25, então vocês fazem as contas. Rir do pastor é pecado. Eu tenho 40, minha irmã tem 49, e aí 40 parecendo 20, mas vamos lá. A minha irmã sempre foi assim, ó, eu pilhava ela e minha mãe falava assim, para de fazer isso com a sua irmã, tadinha. Ela foi doente quando era criança. Minha irmã teve meningite quando era criança, passou um perrengue, meningite não é uma doença. Mas a vida inteira eu cresci pilhando a minha irmã e cresci a minha mãe vendo a minha irmã falar que a minha irmã foi doente quando era criança. Eu falei, mas ela não está curada dessa doença? Está curada, então por que fica falando disso? Então, é um exemplo, mas nós fazemos isso em nossas vidas. Nós ficamos falando da nossa derrota, da nossa enfermidade, daquilo que foi ruim, e ficamos nos alimentando daquilo. Nós temos que entender que existe o tempo de ficar chorando sobre aquilo, de ficar se lamentando sobre aquilo. Salomão, ele fala assim, olha, existe tempo para todas as coisas debaixo da terra. Para tudo existe um tempo. E no 4º versículo ele fala assim, olha, há tempo de chorar e há tempo de rir. Ou seja, eu preciso chorar. Eu fui derrotado, eu choro. Eu fico bravo, eu fico triste. Eu vou para dentro da minha caverna. Eu fico na minha caverna lá, borocochô lá, chateado, né, com raiva da vida. Só que esse tempo tem que acabar. Se esse tempo do choro, da lamentação não acabar, você não vai poder seguir em frente. Esse processo, esse ponto vai estagnar a sua vida, você vai ficar parado, paralisado na sua lamentação. O choro tem que acabar. Lá no Salmo 30 fala assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Ele está dizendo que existe um tempo de choro e existe um tempo que esse choro acaba para chegar a alegria. Eu estou triste com a minha derrota? Estou. Mas e agora? Agora é hora de enxugar as minhas lágrimas e seguir em frente. Porque ficar chorando não vai me trazer o sucesso da minha vitória. Eu vou ficar vivendo da minha derrota. E cristão não foi chamado, Cristo não morreu na cruz para cristão ficar vivendo o choro da derrota, mas para se alegrar com a vitória que tem e que virá. Amém? Eu me lembro daquela passagem de Davi, quando ele chega em Ziclag, e toda Ziclag destruída, todas as mulheres, crianças haviam sido levadas, presas, e diz que os homens choraram amargamente, até perderem as suas forças, choraram a noite inteira. Chore, mas chegou um momento que eles pararam de chorar, tanto que eles queriam matar Davi depois, e ficaram bravos, mas teve um momento do choro. Então, Davi acabou de chorar e falou: agora eu vou buscar Deus. Porque para que eu me levante e siga em frente, eu tenho que enxugar minhas lágrimas. Então, se você enfrentou alguma derrota essa semana, se foi difícil, se você está passando por isso, é o momento do choro cessar. Se você não enxugar essas lágrimas, se você não mudar essa postura, você vai sempre ficar vivendo na ruína, nas derrotas, sempre vai ficar alimentando aquele sentimento. E nós não podemos viver isso. Consegue entender? Amém? Página virada, chorei, perdi, deu tudo errado, agora eu quero, eu preciso, eu vou seguir em frente. Vai ser fácil? Nunca é fácil recomeçar, queridos. Mas como eu disse, não tem prazer maior do que quando você se coloca em pé. Você fala assim: estava no chão, o diabo estava até gostando, tinha pessoas que estavam até gostando, mas agora eu estou de pé, agora sai da frente. Consegue entender isso? Isso é fantástico. Segundo ponto, as escolhas que você deve fazer para recomeçar. Foi derrubado, não foi? Foi destruído, não foi? Caiu, não foi? Talvez tudo isso aconteceu porque você fez escolhas erradas. As escolhas trazem consequências, boas ou más. O pecado traz sempre a conta sempre vem. E aí você errou, ou outras pessoas erraram, e isso afetou você, e aí tudo foi desmoronado, tudo caiu, tudo foi destruído. E agora? Enxugou as lágrimas? Enxuguei. Quais são as suas escolhas para que você possa seguir em frente? O que é que você vai fazer diferente para que você viva algo novo, para que você não seja derrotado de novo? Ou vai ser que nem o povo de Israel, peca contra o Senhor, Deus castiga, aí fica bom de novo, daqui a pouco peca de novo, Deus castiga, peca de novo, Deus castiga. Temos que fazer as escolhas corretas. O que é que eu quero? Onde eu errei? Por que eu errei? Com quem eu andei? Quais foram as minhas influências? Em que ponto eu fiz uma escolha errada? O que eu deveria ter feito? O que é que eu faço agora? Quarta-feira pregamos sobre a parte de José, sobre antever o problema. José é um cara que ele via os problemas antes. Você foi derrotado, viu que estava errado, o que você vai fazer para que aquela situação errada não aconteça agora? O que você vai fazer para que não se repita o mesmo erro? Tem uma passagem, abram para mim, Ruth, capítulo 1. Ruth 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, e morreram também ambos, Mahlon, Quilion, e ficando assim, a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto a terra de Moabe, lá na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, pondo-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, com suas noras e com ela. E indo elas, caminhando, voltaram para a terra de Judá. O que acontece aqui? Ruth, com todas as mulheres da família ali, a sua sogra, tal, eles saíram de Belém. Eles saíram da presença de Deus, saíram do meio do povo de Deus. E Deus não queria que eles saíssem. E saindo elas se envolveram com homens de outras terras, casaram-se com eles, e Deus não queria isso. Ou seja, fizeram a sua escolha, viveram aquilo que queriam viver,
e foram derrotadas lá. Ela perdeu o filho, os 2 filhos, perdeu o marido, ficou ela com as noras, Ruth e uma outra que eu não me recordo o nome. E aí eles tinham que recomeçar, só elas. O que ela fazia? Ela continuava junto com os moabitas ou ela voltava para Belém? Ou elas voltavam para Belém? Elas tinham que voltar para Belém. Elas tinham que fazer a escolha correta. Olha, onde eu errei? Quando eu errei, eu estava longe do caminho do Senhor? Quando eu errei, foi a minha vontade ou foi a vontade de Deus que eu estava fazendo? Consegue entender o que eu quero dizer? Quando eu fui derrotado, como é que estava a minha vida? Quando eu fui derrotado, de que forma eu estava vivendo? Eu estava vivendo assim, com isso e disso. Então agora, com essa nova oportunidade, com esse recomeço, eu volto para Belém. Eu volto para os caminhos do Senhor. Eu volto para a proteção do Senhor. Eu volto para a casa do pão. Lembra daquela passagem do filho pródigo? Amém? Diga amém. Está comigo? Aquela passagem do filho pródigo. Ele foi, fez a escolha dele, foi. E viveu lá. E foi derrotado lá. E acabou-se o dinheiro. E veio a fome. E ele estava sendo humilhado. Então ele fala assim, olha, eu errei. Peraí, eu estou fazendo só coisa errada na minha vida. Eu preciso voltar para o meu pai. Preciso voltar para o meu caminho. Preciso voltar para a morada que eu tinha. Ele se levantou, ele quis um novo recomeço, só que para esse novo recomeço acontecer, ele volta para o princípio, ele volta para onde Deus queria ele volta a fazer os planos de Deus. As pessoas são derrotadas, elas caem, se levantam, enxugam as lágrimas e voltam a cometer o mesmo erro. Aí cai de novo, enxuga as lágrimas, se levanta e volta a cometer o mesmo erro. E fala, não sei o que eu faço. Não muda. Se você não muda o seu comportamento, você vai cometer o mesmo erro sempre. Se você não faz algo diferente, você vai cometer o mesmo erro sempre. Se você não começa a fazer coisas novas, coisas práticas, coisas que te levam para um caminho melhor, para uma situação melhor, você vai continuar sendo derrotado. A derrota vai ser constante. E você nunca vai entender por quê. Nós temos que começar a entender, olha, já enxuguei as lágrimas? Já. Eu vou recomeçar. Por onde? Que escolha que eu faço agora? Eu vejo pessoas assim, pastor, caí, me afastei da igreja, mas agora me livrei do meu problema, vou voltar para a igreja. Aí volta para a igreja. Fez a escolha certa. Só que aí, no meio do caminho, vai para as escolhas erradas e se afasta da igreja de novo. E aí sai da presença de Deus, volta para a presença de Deus, sai da presença de Deus, volta para a presença de Deus. O que acontece? Passa a vida sofrendo a mesma derrota porque nunca teve uma mudança de verdade. As mudanças têm que acontecer. Sempre. Terceiro ponto. Você foi derrotado, você chorou, você enxugou suas lágrimas, você se levantou, você fez a escolha. Você fala assim, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu vou fazer. Só que saiba de uma coisa. Vai ter obstáculos. E você vai ter que passar por esses obstáculos. Talvez esses obstáculos sejam a consequência do seu erro. Talvez esses obstáculos sejam os novos desafios que aparecerão, porque você fez uma escolha nova. Só que você tem que entender que você vai ter que passar por esses obstáculos. Você vai ter que seguir adiante. Não existe plano B. É ou você segue e passa esses obstáculos, ou você vai continuar vivendo a mesma vida. Ou você segue adiante, ou você fala, vou assumir a responsabilidade, vou pagar o preço, mas eu vou seguir adiante porque eu sei que os outros caminhos não estão dando certo. E aí você vai começar a enfrentar os obstáculos. Olha só, Josué capítulo 1, abram para mim. Josué tinha uma derrota na mão. Josué estava vivendo uma derrota. Pelo menos de uma parte da sua vida. Eles estavam chegando na terra prometida, mas vivia a derrota de ter perdido o seu líder. E para um povo que dependeu 40 anos de uma pessoa, da direção de uma pessoa, na reta final daquilo que eles prezavam tanto, que eles queriam tanto, perder esse líder, acredite,
Ele vivia uma derrota ali. E Deus fala assim, ó, enxuga a lágrima. Moisés morreu. Agora a bola está contigo. E você que vai seguir adiante agora, levando esse povo para o outro lado. E ele fala assim, Moisés, o meu servo é morto. Reparem que Deus, ele não vem com confete para cima de Josué, não. Deus, ele não chega assim, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar, viu? Mas seja forte, porque eu estou contigo, eu vou falar para você, olha, não. Deus chega assim, é objetivo. Sabe por quê, queridos? Porque se você quer conquistar algo na tua vida, você tem que ser objetivo. Você tem que ter sabedoria para não falar besteira, mas tem que ser objetivo. Deus falou assim, ó, Moisés, está morto. Ponto final. Beleza? Está morto, morreu, acabou. Ah, meu Deus, Moisés está morto e acabou. Agora é o seguinte, levanta-te, levanta e passa esse Jordão, você e o povo. Simples assim. Você vai recomeçar já com uma bucha enorme. Você vai recomeçar fazendo um trabalho duro. Você vai recomeçar fazendo algo árduo. Mas é algo recompensador, é algo que vai te trazer uma coisa grandiosa, é algo que vai te trazer a vitória, é algo que vai trazer aquilo que você preza. Ou seja, para que você alcance aquilo que você tanto quer, você vai ter que lutar por isso. As coisas não vêm de mão beijada. Se você está andando nos caminhos do Senhor, Ele vai guardar os teus caminhos, Ele vai abençoar os teus caminhos, Ele vai abençoar a tua mão, vai abençoar onde você entrar, vai abençoar onde você sair. Só que os desafios que aparecerão pelo caminho vão permanecer no caminho e você vai passar por eles. Você vai ter que atravessar o vale, você vai ter que atravessar o deserto, você que vai ter que atravessar o Jordão para que você possa seguir em frente. Ninguém consegue conquistar nada deitado. Ninguém consegue conquistar nada se lamentando. Nós só conquistamos algo quando marchamos, quando seguimos em frente, quando temos determinação. A diferença entre aquele que perde e aquele que ganha é a determinação. Eu li uma reportagem há alguns anos, 2 ou 3 anos, sobre um menino que jogava no Real Madrid e havia sido promovido para o time titular. Era um menino que estava chegando, que sabia jogar muito, 2 ou 3 anos. E ele disse assim, meu primeiro dia como profissional no Real Madrid, eu pensei, vou chegar 2 horas antes, para ficar batendo uma bola sozinha. Para ficar ali, me preparando. E quando ele chegou lá 2 horas antes, o Cristiano Ronaldo já estava no campo há algum tempo. Cristiano Ronaldo foi um dos melhores jogadores da atualidade, tem dividido com o Messi. Alguém que chegou no topo, mas que sabia que existiam as dificuldades e as lutas. Alguém que chegou lá, mas sabia que tinha que lutar. Dá para entender? Dá para entender o que eu quero dizer? Você vai conquistar o que você quer quando você se levantar, meu irmão, minha irmã. Você vai conseguir vencer as suas barreiras quando você sair do seu lugar de estático. Você quer que o seu ministério progrida, cresça, então se levante, ore por ele, lute por ele, prepare, trabalhe nele. Você quer que a sua vida profissional evolua? Trabalhe, busque, se aperfeiçoe. Você quer que a sua vida espiritual cresça? Dobre o teu joelho, ore mais, busque mais, jejue mais. Mas busque porque você quer buscar a Deus, e não porque você quer barganhar com Deus. Você quer que o seu relacionamento vá bem, que o seu casamento vá bem, você quer que o seu namoro prospere, vá bem. Faça como Deus quer que faça. É difícil? É, claro que é difícil. Mas não é impossível e nós podemos fazer isso. Ah, nossa! Eu vivo constantemente isso. Olha, estou 3 quilos acima. Amor, vamos pedir uma pizza? Não é verdade? A gente bota a culpa na balança, a gente arruma 1000 desculpas, mas eu não estou fazendo nada para mudar isso. É uma coisa boba, mas a conta vem. A conta vem, queridos. Então, eu quero ficar bem. Então você vai fazer dieta, você vai treinar, você vai pagar o preço por isso. Ficar lá com o controle, eu estou fazendo aqui, ó, controle televisão. Aqui, ó. Não vai te trazer o resultado que você quer. Eu quero ser um grande profissional nessa área. E o que está fazendo para ser um grande profissional nessa área?
Eu quero que o meu casamento vá bem. O que é que você está fazendo pelo seu casamento? Gente, tem muita coisa hoje atacando os casamentos, destruindo os casamentos. As redes sociais são um veneno para os casamentos. São veneno, são um mal. Pode ser bênção também, mas tem sido mal também. O que eu vou fazer para me blindar com isso? Para que meu casamento vá bem? Para que meu relacionamento vá bem? Para que minha vida com Deus, ela vá bem? Eu tenho que saber que os obstáculos vão estar em tudo na minha vida, em tudo. E se eu quiser ser vencedor, eu preciso passar por eles. Sabe quem é o vencedor? É aquele que passa pelos obstáculos. É aquele que persevera. É aquele que cai 7 vezes, mas se levanta. É aquele que segue em frente. E se você quer conquistar algo e você não segue em frente, você desiste no primeiro obstáculo. Nós vamos cair, nós vamos fracassar. Dá para entender? Você faz o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, você desiste. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, você desiste. E aí a sua vida vai ficar nisso. Nessa desistência. Deus dá o segredo para Josué. Ele fala no versículo 8. Não se aparte da tua boca este livro. Esse livro é fundamental para a sua vida. Ele diz assim: antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós temos que entender que nós temos que passar esses obstáculos e ter bom ânimo, assim como ele teve. No versículo 6 ele fala: olha, vai ter momentos dos seus dias que você vai falar: estou desanimado, não é? Não estou muito no pique hoje não. Acho que eu não vou pro ensaio hoje do coral não. Estou meio desanimadão. Acontece isso aqui não, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Ah, estou com sono. Ah, não vou pro ensaio. Ah, não vou pro treino. Aí chega a época de graduação, lota a academia. Impressionante. Né? Até quem não vem há 1 ano fica pedindo faixa. Né? Aí nós não queremos passar os obstáculos. Nós desanimamos. Queridos, basta uma notícia ruim. Basta um olhar diferente. Basta uma pessoa de repente não falar oi para você. E você desanima. Não é assim? Basta uma frase que você não entendeu direito. E você desanima. Basta uma conta que apareceu que você não esperava. Se nós tivéssemos força para seguir adiante, com a mesma frequência que nós desanimamos. Deixa eu contar uma coisa. Algumas coisas. Algum tempo atrás, eu não tornei isso público, estou tornando agora. Embora já um grupo de pessoas saiba. Algum tempo atrás, eu, na minha vida com Deus ali, começando a buscar, eu vou repetir o que eu falo sempre. Eu conto as minhas experiências espirituais aqui, para que talvez sirva de exemplo para um ou para outro. Você é obrigado a crer na Bíblia, amém? Você não é obrigado a crer na minha experiência espiritual, amém? Gostaria que cresce, porque eu estou sendo sincero, mas não é obrigado. E Deus conversa com cada um de um jeito, da sua forma, e Deus me cobrou sobre o que mais eu poderia fazer para Deus. O que mais eu poderia fazer por Deus. Porque eu estava acomodado. Eu comecei a buscar muito Deus nesse sentido. O que eu faço. E entre as coisas que eu coloquei em meu coração, uma delas foi de iniciar um culto aos domingos de manhã. Que, pelo que eu estou percebendo, com a ajuda de Deus, a partir dos meados de fevereiro, nós começaremos aqui na Betel a termos culto domingo de manhã. Eu falei: Deus, eu coloco no meu coração isso e espero que seja a tua vontade, mas eu queria colocar uma condição. Se é que Deus me permite colocar condição.
eu falei para Deus que eu não queria enfadar, eu não queria cansar o ministério. Eu não queria que isso fosse cansativo para o ministério. Eu não queria que os meninos que já chegam aqui às 6 horas no domingo, se eles chegam aqui às 6, às 4 horas, eles têm que acabar as atividades deles para começar a se arrumar, porque mulher leva um século para se arrumar e aquela coisa toda. Então, eu não queria que eles, além de estar aqui, tivessem a obrigação de estar de manhã. Se eles quiserem estar de manhã, porque eles querem, eu quero estar de manhã também e ponto final, aí é outro papo. Mas o meu coração eu não queria isso. E se é dos planos do Senhor, que tenha um culto de manhã, que o Senhor levante pessoas para participar e para ajudar. E nós só conseguimos levantar quase todo o grupo que precisa para um domingo de manhã. Tá? De um grupo paralelo, para que não desgaste o grupo da noite. Né? Diáconos para a porta, alguém para cantar, alguém para cuidar da classinha. Deus em tudo isso proveu. De modo que não tinha como mais eu falar assim, fazer como... tentar colocar obstáculo diante de Deus. Não tinha como fazer isso, fazer como Gideão. Né? Agora chove fora então, Deus. Não. Então, se Deus quiser, está nos planos, eu sei de certeza que Ele quer, a partir de meados de fevereiro. Por que meados de fevereiro? Porque minha bebê nasce no final de janeiro e eu preciso tirar uns dias para ser pai ali e cuidar da minha esposa com minha bebê ali. Então eu tiro esses dias, assim que eu voltar da minha bebê, eu volto com o culto domingo de manhã. Senão eu começo antes, saio 15 dias, aí deixo bucha na mão dos meninos, não resolve nada. Então, meados de fevereiro, se tudo der certo, nós vamos estar começando esse culto. Mas por que eu disse isso? Porque nós temos que ter essa mudança em nossa vida. Nós temos que caminhar cada vez mais diante de Deus. Mediante isso, eu quero contar outra coisa, que é muito pessoal minha. Acho que é da grande maioria aqui saber que eu treino bastante. Né? Faço físico, judô, jiu-jitsu. Minha vida estava em torno de 11 treinos por semana. E quem me conhece sabe o quanto eu preciso disso, para que eu libere o estresse. Porque, irmãos, ser pastor não é fácil, viu, irmãos? Ou eu apanho lá, ou eu mato alguém aqui. Então eu vou apanhar lá para resolver a situação, para liberar o estresse. E eu comecei treinando muito. E há 40 dias, um pouco mais de 40 dias, eu sofri uma lesão na virilha. E olha, eu já machuquei os 2 joelhos, um cotovelo, os 2 ombros, os 2 pulsos e um tornozelo. Já machuquei tudo isso em 10 anos de treino. Nada foi como essa lesão. E eu passei 40 dias orando a Deus. Deus, cura minha virilha. Deus, cura minha virilha. Deus, cura minha virilha. Deus, cura minha virilha. Eu podia esquecer qualquer outra coisa, mas de pedir para Deus da minha virilha, eu pedia. Deus, cura minha virilha. Até que chegou segunda-feira agora, a última segunda-feira, eu falei, Deus, o Senhor curou minha virilha. Obrigado. Já estou me sentindo 95%. E hoje eu vou treinar. E eu vou treinar com tudo hoje. Aconteceu que nos 10 primeiros minutos de treino, eu me lesionei de novo no mesmo lugar. E foi uma lesão muito, muito, muito forte. A pior lesão da minha vida. Que eu tenho que colocar a sandália na minha esposa. E eu tenho vergonha, mas eu não consigo colocar meia no meu pé. E eu até falo assim, poxa, sacanagem eu pedir pra minha esposa pôr meia no meu pé. Então eu sofro lá no cantinho lá, faço o maior barabarismo para conseguir alcançar o meu pé para colocar uma meia. Quando eu vou me ajoelhar para orar, é um ritual para baixar, é um ritual para subir. Quando eu vou dormir, eu acordo minha esposa várias vezes à noite com os meus gritos porque eu não consigo virar na cama. Tamanha foi essa lesão. E ali eu fui derrotado. Estou falando de derrota com vocês hoje. Ali eu fui derrotado. E aí eu fui derrotado com 10 minutos de treino. E passei 50 minutos vendo todo mundo treinar e eu não podia treinar. E aquilo me deixou com sangue. Eu cheguei em casa, tomei banho, bravo. Eu falei, eu vou falar com o Senhor lá na oração. Porque era uma segunda-feira. E eu vim aqui na oração, puxar a oração de segunda-feira. E eu vim assim, determinado a ter uma DR com Deus. Falei, hoje eu vou bater um papo reto com Deus. Eu tenho vergonha, mas é para a glória de Deus.
E eu me ajoelhei e eu falei assim, por que o Senhor me permitiu que eu me machucasse de novo? Eu passei 40 dias orando. Eu já fui direto no assunto, irmãos, eu nem fui falando mais nada. É como se eu tivesse me sentindo o direito de poder cobrar Deus, eu não tinha esse direito. Mas eu fui. Chamei truque e fui. E comecei 40 dias orando para o Senhor me curar. 40 dias. E eu volto hoje, o Senhor faz isso comigo. E essa lesão foi séria, porque eu sei que foi séria. E antes era só a perna, subiu aqui. Eu fiquei, meu Deus, será que deu uma hérnia? E eu fiquei desesperado. E o Espírito Santo do Senhor falou assim no meu coração: se você se aplicasse em me buscar, como você se aplica em pedir cura para treinar, as coisas estariam diferentes. Geralmente nós damos aqui 10, 15 minutos de oração individual, para o pessoal se ajoelhar. Com 5 minutos de oração eu levantei. Orei, reclamei, ele falou isso, eu falei, eu entendi. E eu me levantei. Eu passei mais tempo pedindo para Deus curar, para que eu realizasse um desejo do meu coração carnal, do que buscar a Deus. Eu não fui só derrotado fisicamente, eu estava derrotado espiritualmente. E Deus tinha que me mostrar isso. Deus tinha que me mostrar que eu estava derrotado. Irmãos, eu poderia não estar falando isso aqui como pastor, eu poderia estar aqui, não, porque eu e Deus, não. Eu estava derrotado espiritualmente e eu não via isso. Muitos de nós aqui essa noite estão derrotados espiritualmente e não conseguem ver isso. E Deus precisou fazer isso comigo, me jogar lá embaixo. Lembra? Jeremias, arruinar, destruir, arrancar, para que nós pudéssemos ver que espiritualmente nós estávamos derrotados, não só fisicamente. E sabe o que é engraçado? Quando eu percebi essa lesão, a gravidade dela, eu liguei para o meu sensei e falei assim, não volto mais esse ano, só volto o ano que vem, depois que a minha neném nascer. O tempo que eu coloquei é o tempo que talvez ela precise de mim. Que eu ia estar enfiado numa academia, buscando menos a Deus. É claro que eu vou continuar treinando, mas o Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse ver que espiritualmente eu estava derrotado. E não existe derrota pior na vida de uma pessoa do que a derrota espiritual. Você pode ser derrotado em tudo, mas se você não tiver Deus, você tem tudo. Dá para entender? Ainda que te falte comida, você tem Deus. Ainda que te falte o que vestir, você tem Deus. Ainda que te falte dinheiro, você tem Deus. E isso era uma coisa que eu sempre agradecia a Deus, porque eu tinha Ele. Sabe, eu vivia aquilo. E eu estava tão focado em mim mesmo, que eu não estava mais buscando a Deus. E quando Deus falou no meu coração assim, olha, se você se preocupasse tanto em me buscar, quanto você pede para se curar, eu entendi tudo. Tudo ficou muito claro na minha vida. Nós passamos horas pedindo as coisas para Deus, mas não pedimos Deus, queridos. Nós passamos horas tentando conquistar as coisas, que Deus nos dê coisas, que Deus nos faça prosperar, mas nós não pedimos Deus. Consegue entender? Isso acontece com qualquer um, aconteceu com um pastor. E eu falei assim para a Samela ontem, falei, amor, eu vou fazer uma coisa que faz mais de 10 dias que eu não faço. Sentar para ler um livro. E eu tirei praticamente a tarde de sábado ali para isso. E vivi momentos de comunhão ali. Deus falou muito comigo ali enquanto eu lia. E eu não vivia mais isso. Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos muitas vezes derrotados, porque nós estamos envolvidos com coisas que o nosso coração está desejando. Nós conversava com a Samela meia hora antes do culto, enquanto tomávamos um café, 40 minutos antes do culto. O diabo, a Bíblia diz que o inimigo desse século cegou, vem para cegar as pessoas. E ele nos cega em todos os aspectos. Ele nos cega com aquilo que nós desejamos. O diabo nos cega com aquilo que conquistamos.
Eu li um trecho do livro que eu li ontem, eu quero até preparar um sermão sobre isso, que diz que muitas vezes nós ficamos cegos com as coisas que Deus nos abençoa. As bênçãos que Deus nos dá servem para nos cegar. Nós nos distraímos se nós não tomarmos cuidado com isso. Ah, mas foi Deus que me deu. Eu fico, Deus que me deu, e eu me envolvo tanto naquilo que Deus me deu, que eu esqueço de Deus. Agora, no fundo do coração, digam se é só eu que estou passando por isso. Eu quero recomeçar. Eu decidi recomeçar. Eu enxuguei minhas lágrimas quando o Espírito Santo falou isso aí que ele falou aí, que desceu amargo, duro. Mas eu falei, eu entendi. E ali eu comecei a buscar algo diferente. Nós precisamos que às vezes o Senhor mexa em alguma área delicada nossa, para entendermos que nós estamos errando, que nós estamos nos afastando, que nós estamos ficando cegos. E aí ele vai lá, toca nessa área e fala assim, você entendeu? Você entendeu? Então agora eu vou apertar o botãozinho de recomeçar. E aí ele aperta o botãozinho e nós recomeçamos. Nós recomeçamos. Não foi fácil. Eu decidi falar isso aqui no começo do culto. Porque, onde já se viu um pastor passar por uma situação de esfriar e tal? Sou homem como cada um de vocês. Carne como cada um de vocês. A Bíblia diz que Jesus estava exposto às mesmas tentações como nós estamos. Porque ele era carne como nós somos. Nós somos tentados. Hoje, Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar. Eu quero que você olhe para dentro de você e você recomece. Eu quero que você olhe para dentro de você e você busque esse recomeço. Eu quero que você enxergue onde é que você está caído, onde é que foi destruído, o que é que foi derrotado. Porque às vezes a sua vida financeira pode estar boa, mas tem outras áreas que foram destruídas. Às vezes, o seu casamento pode estar bom, mas existem outras áreas que estão destruídas. Às vezes, o seu relacionamento com seus filhos pode estar bom, mas existem outras áreas que estão destruídas. E você precisa recomeçar. Mas recomeçar no sentido certo, marchando na direção certa, ultrapassando as barreiras que aparecem na sua frente. Amém? Crê nisso? Cura. Que haja transformação, que haja libertação no meio da sua igreja, Deus. Que o teu Espírito venha reinar soberanamente aqui, Deus. Em nome de Jesus. Alcança quem ouve, quem vê essa mensagem. E que eles possam recomeçar. Recomeçar. Sempre. Nós somos gratos ao Senhor por tamanha misericórdia e amor. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Tenha uma semana cheia de Deus, que seja uma semana de recomeço, que você recomece uma vida nova, um jeito novo de viver, uma forma nova de viver com Deus, que você viva a plenitude de Deus na sua vida. Amém? Crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus.